Olá! No Justiça Legal de hoje, você vai conferir uma reportagem a respeito do acervo sobre a ditadura militar em Santa Catarina. No quadro Entrevista, nossa convidada é a advogada Isabela Medeiros, que fala sobre a dignidade da pessoa humana nos casos de transexualidade. Acompanhem também no quadro Isso é Legal, uma reportagem sobre a maior caverna do sul do Brasil, localizada no município de Botuverá. E a partir de agora, você vai ver como foi o evento que reuniu operadores do direito para debater a respeito do combate à corrupção. Olha só. Um evento realizado no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina promoveu um diálogo entre o Ministério Público, a advocacia e o Judiciário catarinense a respeito do combate à corrupção. A questão da corrupção é um problema que diz respeito a todo brasileiro, né? Ver o debate trazido para a academia é de suma importância, né? Sobretudo trazendo membros, representantes do MP, do Judiciário, da Advocacia, ver opiniões diferentes, de lados diferentes, creio que contribui bastante para a compreensão do que é a corrupção e maneiras efetivas no combate da corrupção. A sociedade brasileira está cansada de tanta corrupção no sistema. Nós podemos dizer que a corrupção hoje é um problema que já não é mais de conjuntura, é de estrutura. E a gente precisa debater, precisa trazer isso para a academia, principalmente num curso de direito, onde nós estudamos as leis. E nós temos tantas leis que não são cumpridas, que são corrompidas. O objetivo do evento, realizado pelo Grupo de Estudos em Direito Público, sob a coordenação dos professores Pedro Niebur e José Sérgio Cristóvão, foi trazer à tona um assunto bastante em voga no país. Entendemos essencial esse tipo de debate. Os alunos, eles veem isso no seu dia a dia, no noticiário, nos jornais, eles leem esses assuntos, essas opiniões, mas eles precisam realmente ter contato com pessoas, com expositores, com palestrantes que conhecem fundamentadamente esses assuntos que estão sendo discutidos, essas propostas de alteração legislativa, né, os desdobramentos dessas operações midiáticas que a gente está acompanhando. Então essa é a oportunidade para os alunos formarem a sua convicção, sua opinião de forma fundamentada sobre esses assuntos que são tão importantes hoje em dia. Um evento que marca não só a preocupação da universidade com esse tema, mas também a possibilidade de nós termos um diálogo transversal entre as instituições, até porque o interesse é comum, né? O combate à corrupção é uma bandeira e uma pauta que é comum a todas as instâncias da sociedade. O que nós temos que discutir são os meios, os procedimentos, os limites para garantirmos o Estado democrático de direito e garantirmos também a saúde da nossa República. Entre os debatedores, o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, João Henrique Blasi, que explanou ao público presente sobre a questão da corrupção sob o olhar de um magistrado. Eu considero um debate extremamente importante, uma matéria do momento, que é a questão da corrupção, instrumentos jurídicos como a lei de improbidade administrativa. O importante é o estabelecimento de um colóquio que vai ser feito entre os atores, entre os operadores do direito, a visão do Ministério Público, a visão do advogado e também a visão do Poder Judiciário. Esse debate, com certeza, ele estimula e faz com que a gente possa pensar numa solução efetiva através dos mecanismos legais, né? Através da justiça. A temática da corrupção, ela está altamente em voga no país. E a gente sente essa carência no curso de Direito de trabalhar mais com essa questão. Então, seja como aluno, seja como profissional do direito, nós precisamos avaliar as diferentes perspectivas sobre o problema e sobre formas de soluções que estão sendo propostas. Também palestraram na ocasião o promotor de justiça Davi do Espírito Santo e o advogado Luiz Magno Pinto Bastos Júnior. A ideia é conscientizar do que é corrupção, termos aí uma ideia jurídica bem definida do termo corrupção e saber e dar subsídios para que se possa opinar acerca desse tema nos trabalhos do dia a dia, mas também nos trabalhos acadêmicos. O tema é extremamente abrangente, e no fundo a ideia é tentar trazer visões que são visões diferentes e complementares acerca de quais são os desafios que se dão em relação à corrupção. E obviamente, e talvez o desafio nesse contexto da advocacia, diz respeito a duas questões. Primeiro, o advogado, enquanto cidadão, enquanto indivíduo, ele deve trabalhar e lutar por todos os seus meios para que possa impedir e prevenir que a corrupção aconteça, em todos os seus níveis. A
Universidade Estadual de Santa Catarina disponibilizou recentemente ao público o acervo sobre a ditadura militar no estado. Entre os arquivos, fotografias, dossiês de presos políticos e até gravações de som e vídeo. O programa Justiça Legal foi até o local conferir esse material. Acompanhe com a gente na reportagem de Diego Souza e Rodrigo Quequé. A ditadura militar contada através de fotos, textos e documentos. Este acervo foi doado pelo coletivo catarinense Memória, Verdade e Justiça ao Instituto de Documentação e Investigação em Ciências Humanas da Universidade do Estado de Santa Catarina. O rico e vasto material está disponível para visita pública. O que nós temos? Alguns livros, né? Mas nós temos muitos processos, muitos dossiês, processos de justiça, depoimentos de sobreviventes, enfim, de torturados pela ditadura, né? Que, na verdade, tem mais peso, inclusive emocional, é um valor imaterial que nós temos nesse acervo, né, em função de contar a história de quem, de fato, sofreu com a ditadura. A professora Fernanda está acostumada com os estudos da história catarinense. Mesmo assim, a crueldade que está documentada no material ainda choca ela. O dossiê do Higino Pio, que foi prefeito de Balneário Camboriú e que foi assassinado na década de 70 pela ditadura. O dossiê mostra que, inicialmente, a morte dele é dada, na verdade, como um suicídio, e fotos comprovam que isso é impossível de acreditar, né? Ele teria se enforcado utilizando um barbante numa torneira de registro de banheiro, praticamente com o rosto virado para a parede e com os pés no chão. Então, a gente vê como havia manipulação da informação, não só no contexto social, no movimento da informação, mas também a informação que chegava para as famílias dos mortos. A ditadura militar marcou a vida e a história de muitos catarinenses, que são lembrados neste acervo. Aqui em Santa Catarina, para a gente se localizar, teve uma repressão forte contra muitos trabalhadores, estudantes, jovens catarinenses nessa época. Eu posso te dar alguns números do levantamento que a Comissão da Verdade aqui no Estado fez e depois foi encaminhado para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Então, aqui em Santa Catarina, a gente teve 84 camponeses, 30 mulheres, 130 sindicalistas, 52 advogados, entre outros, que foram presos e torturados e precisaram responder processo, que depois foram sendo extinguidos, os processos. Em Criciúma, teve muita perseguição dos mineiros trabalhadores, e com prisões lá também. Em Florianópolis também, Inclusive, em Florianópolis, a gente teve em 64 mesmo, logo depois do golpe militar, queimaram uma livraria, que era Anita Garibaldi. O desembargador Lédio Rosa de Andrade visitou o acervo e relembrou este momento tão difícil que marcou a vida dele. Nós tínhamos determinados dogmas que vinham de leis absolutamente abertas, como, por exemplo, era crime atentar contra a segurança nacional. Esse era o artigo da lei. Agora, o que é atentar contra a segurança nacional? Você é um cidadão, não quer atentar contra a segurança nacional e a lei proíbe atentar contra a segurança nacional, só que você não sabe o que é isso. E vai depender do polícia da hora, do juiz da hora, do promotor da hora, classificar se o que tu fizeste é ou não crime de acordo com esse artigo aberto. Então, escutar uma música podia ser um crime. Por exemplo, escutar Chico Buarque de Holanda era proibido. O desembargador lembra de um ato que ele fez que considera inconsequente até hoje. E tinha uma música que foi talvez a mais emblemática de todas, que foi a música do Vandré, que se intitulava Caminhando, ou Para Não Dizer Que Eu Não Falei de Flores. E o episódio que aconteceu é que eu morava aqui do lado da UDESC, aqui na Praça dos Bombeiros, na descida do Valmelquites, o primeiro prédiozinho, e os policiais saíram em marcha aqui da Polícia Militar e desceram a minha rua. E eu, em atitude provocativa, botei o aparelho de som na janela, aumentei o volume máximo que eu pude e botei exatamente a música do Vandré, Caminhando, tocando quando os policiais marchavam. A minha mãe, quando viu, arrancou aquilo tudo da janela. Nós éramos tudo guris, tudo em volta de 18 anos, um pouco mais, um pouco menos.
mas que tínhamos atividade política e que lutávamos contra a ditadura, né? Com um idealismo, com um pouco de coragem, um pouco de inconsequência também, mas a gente tinha, sem dúvida nenhuma, uma atitude política importante para aquela época. Se interessou pelo material? O Instituto funciona na Rua Visconde de Ouro Preto, número 457, no centro de Florianópolis. Para mais informações, ligue 48 3664 8562. A fim de mostrar para você o que Santa Catarina tem de mais bacana, a nossa equipe foi até o município de Botuverá conhecer a maior caverna do sul do Brasil. E é para essa viagem que convidamos você a embarcar conosco agora no quadro Isso é Legal. Santa Catarina atrai todo ano milhares de turistas que se encantam pela beleza da serra e pela exuberância do litoral. Mas o interior do estado também chama a atenção pelas grutas e cavernas, presentes em algumas regiões catarinenses. A mais famosa é a caverna de Botuverá, localizada no Parque Municipal das Grutas, a cerca de 150 quilômetros de Florianópolis, e considerada a maior em extensão do país. É única no sul do país com belezas ornamentais desse tipo. Ela é muito visitada até para pesquisas, estudantes e mesmo passeio, porque falar sobre a caverna é uma caverna em si. Agora, entrar lá dentro e ver a beleza natural dela, ela vai falar por si. A grandiosidade da caverna realmente enche os olhos dos visitantes. As rochas moldadas pela natureza ao longo dos anos formam fendas e vielas que mais parecem esculturas. Eu gosto bastante de fazer turismo ecológico e eu estou encantada. A gente sempre vê na TV, né? Mas eu não sabia que era tão bonito e acho que o que mais me chama a atenção é demorar tanto para se formar mesmo, uma estrutura dessa. É bem interessante. Durante o trajeto pelo interior da caverna, monitores de turismo vão revelando a história e as curiosidades desse lugar tão peculiar. Essa caverna ela foi encontrada em 1940 por caçadores, entrada original muito pequena. Tem 1.200 metros de extensão, são 9 galerias, 9 salas. 3 são abertas à visitação. A primeira é a sala do órgão, ela é a maior da caverna, tem aproximadamente 25 metros de altura, 60 metros de comprimento. É uma das mais belas também da caverna. Seguindo a geleira, muito bonita também, e a catedral, que ela é uma das mais completas, vai encontrar todas as formações que existem na caverna naquela sala. Mas quem se aventura por aqui deve ter flexibilidade, pois no caminho há rochedos baixos, degraus para subir e descer de uma área para outra, e a temperatura em alguns momentos pode aumentar. Quem já experimentou revela que o cenário compensa qualquer esforço. É sensacional, assim, é uma experiência única e a gente teve a ideia de vir visitar essa caverna porque a gente ouviu falar muito bem de que é uma das maiores, né, da América do Sul. Então a gente veio e está curtindo bastante. Eu gostei muito de vir conhecer porque moro em Balneário, né? Eu vim do Rio Grande do Sul para cá. Eu nunca tinha saído muitas vezes, só saio a maioria das vezes para ir para a praia. Foi muito bom conhecer uma coisa nova, né? É a primeira vez que eu venho numa caverna, eu sempre tive interesse de vir, daí quando a professora falou que a gente ia vir e tudo, eu fiquei bem animada e tenho interesse em vir de novo, sim. É um passeio para a família, um passeio para quem gosta de aventura, para quem gosta de sossego, é um passeio completo.
E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, nós recebemos a advogada Isabela Medeiros, que veio conversar conosco a respeito da dignidade da pessoa humana nos casos de transexualidade. É logo depois do intervalo, é rapidinho, nós voltamos já já. O programa Justiça Legal está de volta, muito obrigado pela sua audiência. E agora, no quadro de entrevistas, a gente conversa com a advogada Isabela Medeiros sobre um assunto sério, transexualidade. Porque no Brasil é o país que mais se mata transexuais no mundo. Você então fica conosco para essa entrevista a partir de agora. Isabela, eu abro essa entrevista te perguntando como são vistos juridicamente os transexuais no Brasil. Então, essa é uma questão bastante antiga e bastante atual, vamos dizer assim, paradoxalmente, né? Digo bastante atual porque está em voga agora, né? Tratarmos, então, atualmente os transexuais, por uma questão até midiática, estão sendo expostos e visibilizados, o que é uma questão positiva. Mas é uma questão bastante antiga porque os transexuais existem desde sempre, né? E juridicamente eles sempre foram uma parcela, talvez eu ousaria dizer que a parcela mais juridicamente invisível da população. Então, dentro da população chamada LGBT ou LGBTI, dentro dessa parcela, talvez as pessoas trans sejam as pessoas mais invisíveis, tanto que talvez a maior parte da população brasileira só tenha tido conhecimento da existência dessas pessoas agora que a televisão ou que a grande mídia começou a falar sobre elas. Então, o que eu posso dizer é que juridicamente é uma parcela à margem do direito. E quais são os impactos jurídicos nas questões cíveis e criminais? Então, quando eu falo em invisibilidade, eu digo que não há... o fato de elas serem invisíveis não quer dizer que não há direito para elas. Muito se luta em favor delas, em favor das pessoas trans. Então, existe uma luta cotidiana, eu até não fico à vontade, porque muito embora eu seja uma advogada que sempre tenha, desde as minhas primeiras causas, né, sempre tenha tido essa vertente a favor de direitos humanos, mas eu não sou uma advogada, vamos dizer, ativista. Nós temos advogados ativistas que lutam cotidianamente a favor dessa parcela da população para que essa população seja incluída. Então, eles estão sendo juridicamente incluídos. Então já há ganhos bastante significativos, eu digo assim. Ainda estamos muito distantes de haver uma igualdade de tratamento, e isso traz consequências jurídicas bastante sérias. Em termos criminais, eu acho que a questão mais séria é o cárcere mesmo, né? Ainda se discute para um homem trans ou uma mulher trans, qual é para qual cárcere essa pessoa deve se dirigir. Essa é uma questão muito complicada e que essas pessoas ativistas batalham. Aí, se você quiser, eu acho que a gente vai desenvolver um pouquinho mais essa questão. Essa é uma questão de autorreferência, né? A pessoa trans, ela deve ser, e essa daí é a minha opinião, mas é uma opinião baseada e embasada juridicamente e constitucionalmente em princípios que são primordiais e que eles devem ser atendidos em primeiro lugar. Então, a pessoa trans, ela se autorreferencia. Então, um homem trans, ao meu ver, tem que ir para uma cadeia masculina e uma mulher trans tem que ir para uma cadeia feminina. O que a legislação fala da dignidade da pessoa humana trans?
Não é necessário, na verdade, é uma consequência da dignidade da pessoa humana, primeiro, o princípio da igualdade, e é um corolário da dignidade da pessoa humana o direito à identidade de gênero, por exemplo. Então, a questão de gênero é uma questão íncita à dignidade da pessoa humana e, portanto, estaria compreendida em toda a casuística e toda a problemática das pessoas trans. Então, se nós levássemos a sério, né, hermeneuticamente falando, a dignidade da pessoa humana, que na verdade caiu como hoje em dia a dignidade da pessoa humana ela é utilizada como fundamento para inúmeros casos, né? Mas se nós formos utilizar de forma bastante séria a dignidade da pessoa humana, um dos expoentes ou uma das consequências da dignidade da pessoa humana é justamente a expressão de gênero e o direito à identidade de gênero, que é justamente o que as pessoas trans, num primeiro momento, lutam para ter. O direito de elas serem o que elas são, o direito de serem identificadas e respeitadas como elas são, né? Basicamente isso. Há algum suporte jurídico além da Constituição Federal? Não, na verdade não há facilidade, na verdade, nenhuma. A pessoa trans ela já nasce com uma dificuldade dentro da família. Então, os números estão aí, os números brasileiros eles não são nada otimistas. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Os crimes de transfobia normalmente são crimes bastante violentos. As pessoas trans, os números dizem que as pessoas trans, elas, num primeiro momento, o primeiro momento de repulsa se dá dentro da família. A gente está vendo isso na grande mídia, né? Muito embora de forma glamourizada. Então você imagina se a gente está vendo isso numa família rica, o que acontece com uma pessoa que além de trans é trans e pobre, né? E como consequência isso gera uma outra estatística que é bastante alarmante, que se estima que 90% das mulheres trans atualmente estão subempregadas, e quando a gente fala em subemprego, a maior parte do subemprego é a prostituição. Então, o que a gente vê é um cenário bastante triste e bastante alarmante, por isso mesmo acho que o direito tem que trazer essa temática para dentro, né, das questões jurídicas. Por quê? Porque a retificação e a identidade dentro da questão da dignidade da pessoa humana, talvez o direito à identidade, e aí a identidade a gente está falando ao nome, a ser tratado pelo nome com o qual ela se identifica, seja primordial. Porque uma pessoa que se vê mulher, mas que tem uma identidade de homem, por exemplo, ou uma pessoa que se vê homem e que tem uma identidade de mulher, sofre tanto preconceito ao expor essa carteira de identidade ou expor essa identificação, que ela acaba ficando reclusa em casa. E aí as estatísticas mostram as tentativas de suicídio ou os suicídios, as profundas depressões que levam aos suicídios. Então essa é uma questão que não é simplesmente uma retificação qualquer, é uma retificação que permite que essa pessoa tenha o direito de viver. Então, é uma consequência muito mais séria, muito mais complexa do que nós podemos imaginar. Como essa questão é tratada no mundo? Tem alguns países que estão mais à frente que o Brasil? Olha, o Brasil ainda está engatinhando, mas nós temos, por exemplo, a Argentina tem uma legislação bastante moderna em relação aos transexuais. A questão da retificação, por exemplo, é uma questão absolutamente facilitada. Temos países vizinhos que também funcionam da mesma forma. Então, infelizmente, o que eu posso te dizer é que o Brasil na América Latina é um dos países mais atrasados nesse setor também. Na sua opinião, quais são os quesitos urgentes que o Brasil precisaria avançar?
O mais urgente nós temos questões pendentes de julgamento, né? Questões bastante importantes. Acho que o STJ hoje em dia está mais avançado do que o STF na questão do reconhecimento, a retificação do registro civil, independente da cirurgia de transgenitalização, que essa também é uma questão bastante polêmica e que exige estudo, basicamente estudo. A pessoa trans ou transexual, a transexualidade independe de cirurgia, é uma questão de autorreferência, de autoidentidade, a pessoa se autoidentifica e, portanto, ela deve ser respeitada independente de qualquer cirurgia que envolve uma mutilação e que, portanto, você não pode exigir que uma pessoa se submeta a uma cirurgia para que possa fazer uma retificação de registro civil. Então, o STJ já reconhece esse direito, assim, de forma bastante reiterada. Inclusive, tem uma decisão bastante recente de maio que tem servido como precedentes bastante corriqueiros para os nossos pedidos, e juízes de primeiro grau, inclusive de Santa Catarina, tem recebido com bastante simpatia o pedido. O STF tem uma causa pendente a respeito disso. A questão da questão cível, que você havia me perguntado anteriormente, as consequências cíveis, então, nós temos uma questão, inclusive, oriunda do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que está no STF, que diz respeito ao uso do banheiro público, que também é uma questão bastante polêmica, né? E que atualmente, e que inclusive foi uma sustentação oral que eu tive o prazer de fazer, porque é uma causa que é de uma cliente minha, e que atualmente a tese é uma tese muito ampla e que, se resolvida, talvez a gente consiga avançar bastante nessa seara, porque a tese formada no STF, que ainda está pendente de julgamento, é a respeito do direito de o transexual ou de a transexual ser tratada pelo gênero com a qual ela se identifica, ela ou ele se identifica, ou seja, amplia basicamente todo o tratamento. Então, se eu me identifico como um homem, eu devo ser tratada como um homem. Se eu me identifico como mulher, eu devo ser tratada como mulher. Se eu circulo entre esses dois gêneros, porque isso também existe, eu devo ser respeitado. Na verdade, eu sempre falo, quando dou entrevista a respeito desse assunto, que tudo isso, tudo que a gente está falando, se resume em uma única palavra: o respeito à diversidade. Lógico, eu não estou aqui incitando que transexuais possam cometer crimes ou possam infringir ou violar a sua intimidade, a sua autonomia. Não é isso. Mas eles têm o direito de viver da maneira que eles se entendem e se identificam. É isso, é basicamente isso. É isso, Isabela. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. O programa Justiça Legal desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Temos um novo encontro marcado na semana que vem, com mais entrevistas, mais reportagens especiais para você. Muito obrigado.